Tem uma reportagem na nossa página hoje que é muito interessante, reportagem essa do Vanderlei Preit Sobrinho, e que traz aí a visão do mercado financeiro. E aí relembra de algo que a gente ouviu aí há um tempo atrás do economista ex-ministro Armínio Fraga, falando sobre o salário mínimo. E a reportagem aqui do Vanderlei, ouvindo várias fontes, é de que o mercado prefere mexer no salário mínimo. E mexer de que maneira? Congelar o salário mínimo, não trazendo aí o aumento do salário mínimo, um aumento real, né? Ficar somente na correção da inflação, que é um dos focos do governo. Eu só queria tratar rapidamente desse assunto, Josias, do ponto de vista político mesmo, né? Porque quando a gente fala aí de economia, a gente tem que também não pensar nos números, mas pensar nas pessoas, que é uma questão para um país como o Brasil. Como é que você vê essa situação, né? Porque quando a gente traz essa notícia, olha, vamos congelar por 6 anos o salário mínimo sem aumento real. Isso é justo com o trabalhador? Isso é bom para o Brasil, Josias? Justo não é, né, Fabiola? Quando num país com tantos privilégios você concentrar o debate no congelamento do salário mínimo, parece uma coisa fora de propósito, né? Agora, qualquer analista com dois neurônios funcionando adequadamente, Fabiola, inclusive autoridades do governo, sabem que nós temos uma crise fiscal, né? Gastos obrigatórios do governo com previdência, com benefícios sociais, gastos com educação e saúde, que tem um limite previsto na Constituição, e menos do que isso, o governo está proibido de investir. Esses gastos eles estão crescendo acima da inflação, 2,5% acima da inflação. E a regra fiscal que o governo estabeleceu, o governo Lula, chamado aí de arcabouço fiscal, ele prevê que esse crescimento ele só pode ocorrer até um determinado patamar. Tem um limite lá. Esses gastos todos precisam crescer nesse limite de 2,5% acima da inflação. Quando extrapola esse limite, o governo tem que cortar, né? E, à medida que crescem esses gastos, os gastos com a Previdência, com benefícios sociais, os gastos de saúde e educação, todos os outros gastos ficam comprimidos, ficam represados. E o governo tem um problema, porque hoje 96% do orçamento é comprometido com esses gastos obrigatórios. Os gastos com salário, com a folha salarial, esses gastos constitucionais com saúde, com educação, os benefícios que não podem, previdência, o governo não pode deixar de pagar a previdência, né? Então, por isso se discute sempre, como há esse comprometimento de 96% do orçamento com esses gastos fixos, as pessoas falam, bom, ou corta nesse pedaço, ou o governo vai ficar inviável, que é o que está acontecendo agora. Esse debate gira em torno da inviabilidade do governo, do apagão do governo. E o pouco que sobra, 96% comprometido, o pouquíssimo que sobrou para investimento ainda é conspurcado com gastos como o das emendas parlamentares, que cresce exponencialmente sem que o governo tenha a possibilidade de conter esse tipo de gasto, que se tornou também obrigatório, e sem que a sociedade saiba onde é que está sendo gasto. E o noticiário está aí impregnado de notícias sobre roubo com recursos das emendas orçamentárias, das emendas parlamentares. Então, esse é o drama que o governo está vivendo. E o próprio governo reconhece, olha, nós precisamos desatar esse nó. E a forma mais simples de desatar o nó seria se todas as autoridades se convencessem de que é preciso desatar esse nó e que tivessem uma discussão a sério sobre o problema, Fabiola. E uma discussão a sério envolveria, além do debate sobre esses gastos fixos, em relação aos quais o governo tem pouca margem de manobra, precisaria levar à mesa uma discussão consequente sobre incentivos fiscais, sobre mínimos tributários, sobre esses gastos que até outro dia imaginava-se que somavam mais de 500 bilhões de reais,
E agora, contas mais recentes do governo estimam que esses mimos tributários e fiscais somam mais de 800 bilhões de reais. Se você não discute isso e coloca sobre a mesa só o debate em relação a salário mínimo, a despesas sociais, a saúde e educação, aí nenhuma discussão será levada a sério pela sociedade, Fabiola. Então, os empresários dizem, é preciso conter os gastos sociais, os gastos com previdência, com salário mínimo. Agora, eles não admitem colocar no jogo, colocar no baralho o debate sobre esses gastos tributários, né? Esses mimos e isenções fiscais e tributárias. Aí nenhuma discussão é levada a sério, Fabiola.